Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aulinha de química do componente curricular de vocês aí do segundo ano do ensino médio, tá certo? Esse tema de hoje, do capítulo 2 aí na página 64 do PLND de vocês, já é um slide recorrente da aula anterior, tá certo? A gente vai comentar ele hoje e no finalzinho do vídeo tem uma lista de exercícios para a gente poder entender melhor como funciona, tá bom? O objeto do conhecimento hoje, cálculos estequiométricos, princípio de conservação de energia e quantidade de movimento. Também tem algumas leis da termodinâmica, né? Que está envolvendo aí temperatura, calor e movimento, né? Que esses materiais podem fazer de acordo com a temperatura e o calor. Sou Edgar Viterbo, professor de Química da Escola Zumira Garcês. Aqui eu faço a diferença. Então, nesse capítulo, serão estudados aspectos qualitativos, de qualidade, e quantitativo, de quantidades. Os processos que envolvem a absorção ou liberação de energia, na forma de calor, e suas relações com o conceito de entalpia. Então, durante algumas reações, alguns elementos eles podem liberar energia durante a reação. Por exemplo, uma explosão, ele libera energia. E algumas reações ele absorve energia. Eles precisam de energia para poder gerar a reação. Por exemplo, a fotossíntese, tá certo? Ela precisa de energia para realizar esse processo. Serão comparados poderes caloróficos e impactos causados no meio ambiente, os principais combustíveis disponíveis atualmente. A gente sabe que existem vários tipos de combustível, aí, gasolina, álcool, energias renováveis, etc. E esse conceito de poder calorófico, pessoal, é o poder de energia, de calor que existe nesse material. E o que é esse calor? O que é essa energia? Né? O calor é a energia em trânsito, é a energia que sai de um determinado corpo e vai para outro. Ela transfere essa energia de um lugar para o outro. Ela é diferente de temperatura. Temperatura e calor são conceitos diferentes. Temperatura é o grau de agitação que existe em um determinado corpo. Por exemplo, o corpo A tem uma temperatura de 20 graus. O corpo B tem uma temperatura de 30 graus. Então, um tem 20 e outro tem 30. Quando eles se juntam num determinado local, esses dois corpos, eles estão isolados termicamente, o que é que vai acontecer? Quem tem maior quantidade de energia vai liberar para quem tem menor quantidade de energia. Ficam fazendo essa troca até que eles se equilibrem. Eles cheguem ao mesmo valor, os dois corpos. Os dois corpos se mantêm na mesma temperatura, chamado de equilíbrio térmico. Então, o poder calorófico é o poder que existe de um determinado corpo em gerar energia. Também serão tratadas as relações proporcionais entre energia, massa e quantidade de matéria de diversos combustíveis. Qual o combustível que tem melhor qualidade? Que tem maior quantidade? Se eu comparar a gasolina e o álcool, por exemplo, para colocar lá no meu veículo, no meu carro, eu preciso de quantos litros de gasolina para me chegar, por exemplo, em Fortaleza? Eu preciso de quantos litros de gasolina para me chegar em Fortaleza? Será que a mesma quantidade de um combustível será do outro? Será que eles geram a mesma quantidade de energia? Né? Então, fica essas perguntas e a gente vai respondendo ao longo dessas informações que a gente vai dando aqui nesse vídeo. Por fim, serão analisadas algumas formas de calcular essas variações de entalpia. Essa variação de entalpia é a energia que eu ganho ou perdo durante a reação, como a parte das entalpias de formação e a parte da energia pelas leis de Hess. Hess era um cientista na qual ele colocou alguns cálculos estequiométricos para que fosse provado
que um determinado tipo de combustível ele poderia gerar mais energia que outro. A gente vai ver aí durante o nosso estudo como é que acontece essa formação de entalpia, tá bom? Vamos falar lá dos gases combustível, gás natural, o gás liquefeito de petróleo e o biogás. Então esses três tipos de gás, eles são muito comuns no nosso meio, né? E por que a gente está falando de gás? Porque esses materiais, eles são menos poluentes em relação a outros combustíveis. O gás natural ele é menos poluente do que, por exemplo, o petróleo. E ele já é encontrado de forma natural quando é feita a extração do petróleo. O gás liquefeito de petróleo é o gás que é armazenado em determinados recipientes e devido a um aumento de pressão, ele se torna líquido. Nós falamos lá dos efeitos coligativos, das propriedades coligativas, que alguns materiais, ao passar por determinada pressão, ele pode transformar-se em outro estado de agregação. Então, o gás liquefeito é exatamente isso. E o biogás, né? É o gás criado a partir da decomposição da matéria orgânica, ou seja, de seres seres vivos que morrem, né? E durante a decomposição ele vai liberando esse gás na transformação química e esse gás pode ser utilizado como fonte de energia. Existe combustível nos três estádios de agregação da matéria, mais comuns, sólido, líquido e gasoso. Contudo, nesse contexto, introduzimos o introdutório, terão destaque os combustíveis gasosos, o gás natural, chamado de GN, o gás liquefeito de petróleo, GLP, e o biogás, os mais utilizados no Brasil, né? Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para a geração de energia. Nas termoelétricas, o vapor de água que gira as turbinas para gerar eletricidade. Ele é produzido a partir da energia liberada na queima do gás natural. Também é utilizado como matéria-prima para a indústria química e petroquímica, principalmente na produção do metanol, um tipo de álcool, na amônia e também na ureia. Nas siderúrgicas, principalmente na fabricação de aço. Uma das aplicações mais conhecidas do GN e é como combustível para automóveis, para veículos automotores, né? Foram também adaptados a funcionar a gás. Nesse caso, eles são chamados de gás natural veicular, ou GNV. Como mostra aí na figura anterior, no nosso slide, esses botijões aqui, ó, esses cilindros, são colocados esse tipo de gás e feita uma adaptação no motor desses veículos. Para quê? Para se tornar mais barato, mais econômico para o dono dos veículos, né? Que vão transportar. E onde é encontrado esse tipo de gás, geralmente mais próximo do litoral, nas capitais, né? Fortaleza, devido ao custo sair mais em conta, sair mais barato do que o petróleo, do que o álcool. Então ele se torna tem um teor de energia maior e se torna mais econômico na hora de comprar. No Brasil, atualmente, cerca de 3% das residências dispõem de gás natural encanado nos estados do Rio de Janeiro. Uma grande extração litorânea, percentual que sobe para 25%, devido ao que? Transporte, porque vem diretamente dos navios. E as regiões litorâneas são mais próximas, né? Da onde é transportado esse material, então se torna mais barato, se torna mais economicamente vantajosa. Também existem alguns estados do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo, até o Rio Grande do Sul, existe uma tubulação que é feita para transportar o gás natural. E ele é comprado da Bolívia. Então vem da Bolívia, atravessa para o Brasil, são mais de 5.000 quilômetros
que ele percorre na região centro-oeste e sudeste, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Se tornando mais vantajoso, se tornando mais barato na hora de gastar energia, de usar energia. Uma vez o gás natural transportado para navios especiais à proximidade com o litoral, torna-se mais economicamente vantajosa. Como o investimento nas tubulações por parte das empresas ainda é alto, uma alternativa é liquefazer o gás natural, obtendo assim o gás natural liquefeito, ou GNL, gás natural liquefeito. Aquele gás de cozinha que tem aqueles botijões que vocês têm em casa, né? Nesse processo, a temperatura do gás natural é reduzida para 2.162 graus, proporcionando a liquefação dessa mistura gasosa. Nessa condição, há uma redução do volume cerca de 600 vezes. Então, nesse caso, eu vou diminuir a temperatura do gás para que ele possa mudar o seu estado de agregação. Então, ele vai se tornar líquido devido à mudança de temperatura. Ou também, como eu falei antes, poderia ser armazenado, aprisionado, utilizando uma determinada pressão. Com o aumento da pressão, ele também pode se liquefazer, tá certo? São dois fatores que podem influenciar na mudança do estado de agregação da matéria: pressão e temperatura, não esqueçam. No Brasil, as matrizes energéticas podem ser encontradas de forma renovável e as não renováveis. O que são as renováveis? São aquelas fontes de energia que podem constantemente estar se reinventando, estar se refazendo, né? Por exemplo, produção de álcool. Pode ser plantado os canaviais para que possa ser extraído da cana-de-açúcar o álcool. Todo ano, né, na safra, é feita essa colheita, no ano seguinte ela se refaz novamente. Ou pode ter ciclos diferentes durante a plantação. Já as não renováveis são aquelas que demoram muito tempo para que possa se reconstruir novamente. A quantidade que é retirada, ela não é suficiente para a quantidade que é reposta, né? Eu consumo mais do que eu crio. Então, por isso que elas não são renováveis. No caso, o petróleo, né, os minérios que são encontrados aí, o carvão mineral, o gás natural, os derivados, né, do petróleo são energia não renováveis. E aqui existe um gráfico, né, mostrando a matriz energética brasileira em 2014. Observando aqui nesse primeiro, nós observamos que 65% de toda a matriz energética não renovável, olha só, ela pertence utiliza o petróleo e derivados. 22,3% gás natural, 9,5% carvão, 2,2% urânio e 1% outros. Isso é observado de um geral, né, dessa matriz energética do Brasil. Das renováveis, onde é que eu mais utilizo energia? Derivado da cana-de-açúcar, a produção de álcool, né? Olha só, 39,9%. Depois, nas hidrelétricas, né? Nas hidrelétricas, onde produz energia. Depois, 5% lenha e carvão vegetal, que ainda também no Brasil é muito grande, né? Observa aqui, 20,5%, quase a mesma quantidade de gás natural que é utilizada. 7,4% outras, 2,2% os óleos vegetais e 0,9% as energias eólicas. É bom informar também que nos anos atuais essa fonte de energia ela aumentou já, né? Essa parte aqui das eólicas e óleos vegetais, ela está sendo feito um investimento muito alto para que essa energia renovável ela se torne cada vez mais fácil o acesso. Além dessas energias que foram colocadas aqui, existem outras, como por exemplo as fotovoltaicas, né? A energia solar, que também vem se destacando no Brasil.
E a nossa região aqui, a região do Nordeste, do Norte, nós temos muito sol, né? Então nós podemos utilizar bastante esse tipo de energia para daqui para frente. Origem, composição e aspectos ambientais do gás natural, do gás liquefeito e também do biogás. De acordo com a hipótese biogênica da vida, né, a atual a que atualmente possui maior aceitação na comunidade científica, teoria da vida, o petróleo formou-se ao longo de milhões de anos atrás. Esse petróleo é formado a partir da decomposição dos animais e vegetais mortos, principalmente os aquáticos. Foram soterrados, né, por sedimentos e trazidos por os mares. Esse soterramento submeteu esses elementos, esses animais e vegetais mortos, a obter condições tanto de pressão e atmosférica para que seres animais anaeróbicos pudessem se instalar ali, ou seja, seres vivos que não utilizavam oxigênio na decomposição. E aí por isso que esse material se formou como se fosse uma lama, né? E essa lama ela foi se calcificando, uma parte formando carvão mineral, uma parte da decomposição liberava gás e ficava prendido dentro das rochas, quando era quebrado liberava os gases. E essas rochas elas ficaram como se fosse esponjosa. Quando elas são extraídas, é retirada dessa pedra, né? Até as pessoas acham que é o líquido que existe lá dentro, mas não, o petróleo é uma pedra esponjosa na qual é extraído o petróleo dela. É possível encontrar depósitos de gás junto ao petróleo que está associado, ou até mesmo depósitos de petróleos, o gás associado. Em ambos os casos, esses depósitos de gasosos são classificados como gás natural, cujo componente em maior quantidade é o metano, o CH4. Em razão principalmente da elevação da pressão nesse depósito e outros gases, encontra-se dissolvido na mistura complexa que constitui o petróleo, o propano, C3H8, e o butano, C4H10. Tais gases são separados no processo de destilação fracionada do petróleo em liquefeito e serem submetidos a pressões elevadas durante a invasão, ou seja, tanto o propano, por que é propano? Porque é C3, por que é butano? C4. Então, um elemento de carbono a mais e dois elementos de hidrogênio a mais no butano, que é no propano, diferencia eles. Eles têm ponto de ebulição diferentes. Então, quando eu faço o processo de destilação fracionada, essa destilação fracionada aqui, nessa separação de mistura, eu posso obter os dois por temperaturas de ebulição de cada um, tá certo? E aí eles são submetidos a pressões elevadas durante o invase, durante o armazenamento dele em botijões, e dá origem a quem? Ao GLP, o gás liquefeito sobre pressão. Composto como propano e butano, formados exclusivamente por átomos e elementos de carbono e hidrogênio, também conhecidos por hidrocarboneto. Esse conteúdo a gente vai abordar ele no próximo ano, terceiro ano do ensino médio, os compostos orgânicos. Então, a maioria dos compostos orgânicos são formados apenas de hidrogênio e carbono, que são chamados de hidrocarboneto, tá certo? O biogás apresenta composição um pouco mais semelhante do que o gás natural, porém produzido pela fermentação anaeróbica, realizada por certas bactérias da matéria orgânica e de origem vegetal ou animal, como lixo orgânico, bagaço da cana, esterco, entre outros. A composição do biogás é bastante variável, pois as matérias orgânicas que vão fermentando são as mais diversificadas que existem. Esse formato de biogás, de como obter o biogás, ele já vem sendo desenvolvido aqui no Nordeste. As grandes fazendas
Eles utilizam o esterco dos animais, né, o cocô dos animais, restos de plantas, de vegetais, e misturam a eles, colocando aqui, ó, dentro desse biodigestorzão aqui. Opa, dentro desse biodigestor. Aqui ele é totalmente vedado, fechado, e é colocado apenas uma válvula para escapar o gás que vai se decompor. Tá certo? Ele se decompõe e esse gás vai ser utilizado como forma de energia para cozinhar, para produzir energia elétrica e etc. Tá certo? É o formato que eles estão fazendo agora dos biodigestores. E a região das fazendas grandes estão utilizando bastante também. Eles utilizam aqui, ó, as fezes dos animais, misturam com água, com alimento e tal, e botam para fermentar. Processo de fermentação, eles liberam gás, esse gás é chamado de biogás. Aqui nessa tabela, nós podemos ver a composição típica do gás natural e do biogás. Quem libera mais energia, quem libera menos energia. Então aqui, por exemplo, o gás natural, metano, ele pode produzir 89, o biogás produz 65. Esse metano é o principal gás utilizado no nosso dia a dia, a forma do gás natural. Outros hidrocarbonetos, gás natural 10, biogás nada. Libera 0,9 de CO2 ao biogás, libera bastante, né? Produz bastante. Nitrogênio, o óxido de nitrogênio, o gás de nitrogênio 0,3, biogás 0,2, bem parecido aqui os valores. E aqui eu tenho o enxofre, né? 0,3 e aqui menor que 500. O poder calorífico dele, ó, o poder de energia do gás natural é 48 a cada microjoule por quilograma, ele produz 48, e o biogás 20,2. Quer dizer, quem tem mais poder calorífico? O gás natural. Ele produz mais energia do que o biogás. Certo? Porém, os efeitos poluentes, né? Quem é que consome, que produz mais CO2, que produz mais material que é liberado para a natureza de forma agressiva. Então, o gás natural, ele é menos, né, poluente. Observe aí, ó, o dióxido de carbono, CO2, o metano, que é altamente poluente, né, o metano aqui, ó, ele produz mais do que o biogás. Aí já tem essa vantagem, o biogás libera menos metano. E o sulfeto de hidrogênio também é poluente, o gás de nitrogênio, né? Ele pode afetar a camada de ozônio e fazer com que essa camada de ozônio se torne cada vez maior, o buraco dessa camada se torne maior. Aqui nós temos potencial global, que é uma medição de quantidade de energia que produz por cada quilo, né? O dióxido de carbono produz 1 kg de substância a cada quilo que ele produz de CO2, de biogás, quero dizer, ele produz 21 kg de CO2. O metano, 21 quilos. Né? Dos 21 quilos, ele produz 1 kg dessa substância. O óxido de nitrogênio, e o óxido de nitrogênio, NO2, 310, ó. Isso aqui vai diretamente para a camada de ozônio, destruir a camada de ozônio. Os hexafluoreto, olha só a quantidade. Esses aqui são bravos mesmo na camada de ozônio. Esses aqui são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Então, o que é que nós observamos? Que esses, principalmente os três últimos aqui, ó, são os principais causadores da destruição da camada de ozônio. Por isso que nós não devemos utilizar esses materiais como combustível. E se utilizar, tem que ter uns cuidados, né? A legislação que não permite que a gente utilize tanto e tudo mais. Então, eles vão acabar liberando esses materiais, quilos de decomposição, causando impactos na
natureza, tá certo? Aqui no final nós temos aqui um exercíciozinho. Ele é um exercício que vocês vão expor a resposta de vocês, justificar. Espero que tenham estudado bastante, vocês estejam estudando bastante. Vai lá e se inscreve no canal aí, dá aquele like, compartilha aí com os amigos, com os primos, vizinhos, a namorada, tá certo? As paqueras, a mãe, o pai. Ajuda aí todo mundo aí compartilhando e visualizando esse vídeo, tá bom? Estudem, fiquem em casa e até a próxima.